Não pula esse vídeo. O que eu vou mostrar hoje é a evolução do rádio de bolso. Muito, mas muito acima da média. As demais marcas vão ter que trabalhar muito para superar esse radinho. Kodosen DX286, um rádio com chip automotivo NXP-TF6686, o primeiro rádio portátil desenvolvido de maneira profissional para profissionais da rádio escuta. Neste review e unboxing do rádio Kodosen DX286, trago muitas informações importantes deste que é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores receptores de FM produzido nos últimos anos. A grande vantagem deste pequeno rádio portátil é que ele usa um chip automotivo extremamente sensível, o TF6686, primo de um rádio antigo dos anos 2000, que depois eu vou mostrar para vocês. Arrisco dizer que esse supera todos os rádios portáteis no FM nesta categoria. Outro ponto positivo é que ele vem equipado com uma antena de ferrite e possui um amplificador de 20 dB, caso precise dar aquele gás na recepção do AM. Você deve estar se perguntando que marca nova é essa Kodosen? Será que tem credibilidade e qualidade para estar no mercado internacional? Sim, a marca Kodosen é nova, mas os idealizadores do rádio não. O engenheiro-chefe Zong trabalhou em muitos rádios de marcas famosas como a Texan, Crane, Eton, XH-Data, onde participou de muitos projetos como os famosos modelos D808 e R108. Além de uma vasta experiência no design de rádios, o próprio Zong é um entusiasta do DXismo, por isso nos brinda com rádios diferenciados para DX. E o Kodosen DX286 é o resultado desta vasta experiência ao longo das décadas. Hoje eu trago muitas informações deste rádio. É importante que você não pule nenhuma parte. Segure a ansiedade e assista todo o vídeo, porque muitas informações importantes vão estar diluídas ao longo do vídeo. Para apresentar a história da marca, antes do unboxing do Kodosen DX286, fiz um vídeo como se o próprio engenheiro Deep Zen estivesse fazendo um e-mail, redigindo um e-mail para a gente, contando a história de como ele chegou neste projeto e neste rádio. Então é a minha homenagem, a homenagem deste canal para o Zong e todos os envolvidos no projeto do Kodosen DX286. O rádio Kodosen DX286 nasceu da minha paixão por rádios. Sou entusiasta de rádio e sempre sonhei em conseguir captar o sinal de onda longa mais próximo de Guangdong, China, em 164 kHz, AM NPR. A distância em linha reta desse sinal é de cerca de 2.000 km, o que sempre me pareceu um desafio e tanto. Antes do SR-286 aparecer em minha vida, eu nunca havia conseguido receber com sucesso sinais de rádio de ondas longas. Agora, com esse novo equipamento, sinto que realizei o meu sonho. Anteriormente, nosso foco estava nas necessidades dos clientes, o que resultou em rádios com menos atenção ao desempenho da banda longa e uma sensibilidade relativamente baixa, tratando apenas como uma banda auxiliar. Durante o período da Covid-19, enfrentamos uma escassez severa de chips, e a série SI4735 ficou sem estoque. Isso fez com que o trabalho na fábrica quase parasse e o desenvolvimento de novos produtos entrou em um impasse. Foi nesse momento que eu tive o tempo livre para me dedicar a algo que me interessava. Descobri que muitos entusiastas estrangeiros consideravam que os produtos que projetávamos tinham um desempenho muito ruim na onda longa. Isso me inspirou a ideia de melhorar a capacidade de recepção, algo que sempre sonhei em realizar. Durante algumas discussões com DXistas na China, soube que alguém havia recomendado o uso do chip padrão de carro TF6686. Após fazer algumas pesquisas,
decidi tentar construir um rádio DIY utilizando esse chip. Com várias tentativas, finalmente consegui receber com sucesso o sinal de onda longa. No início, não tinha certeza sobre a origem do sinal, então decidi mostrá-lo no grupo de DXismo. Para minha alegria, um entusiasta chinês confirmou que o sinal estava muito próximo da Mongólia, provando que se tratava do sinal de 164 kHz. Esse resultado deixou a mim e aos outros DXistas extremamente animados, e todos nós começamos a sonhar em ter um rádio assim. Após determinarmos as compras em grupo, decidimos adotar as sugestões dos entusiastas para redesenhar e melhorar o produto. Não havia restrições nas demandas dos clientes em relação às funções operacionais, o que permitiu que nós, engenheiros, operássemos com liberdade. Assim, podemos adicionar o máximo de funções possível, buscando um desempenho superior e uma variedade rica de recursos. O rádio SR-286 foi projetado para ser operado de forma simples, com funções básicas ou de maneira mais complexa, utilizando todas as suas funcionalidades. É claro que, para dominar todas essas funções, realmente é necessário dedicar um tempo para ler o manual. Antes do lançamento da versão oficial do DX286, que vem com a embalagem completa, o rádio SR-286 sempre foi vendido de forma personalizada, circulando apenas em um pequeno grupo de entusiastas. Todos os rádios eram produzidos e entregues após pré-encomenda e não contavam com embalagem. E vamos começar mais um desembalando, um unbox, um review. Hoje vai ser muita coisa aqui nesse vídeo. Eu vou resumir o máximo que eu puder a apresentação do rádio, porque ele tem muitas funções. Eu sei que já tem vários reviews na internet a respeito deste aparelho. Eu vou tentar fazer algo um pouquinho diferente, até trazer funções manuais, como você pode já operar o rádio para facilitar, porque é um rádio que tem muitas, mas muitas funções e combina teclas para ativar determinadas funções. Então vamos desembalar o Kodosen DX286. Aí está a caixinha dele, é um pequeno rádio, é um rádio praticamente de bolso. Ele vem dentro dessa maletinha aqui, que é bem legal. Eu acho isso aqui muito bom para se você vai viajar, carregar o rádio a outro lugar. Ele fica bem protegido aqui dentro. Aqui nós temos o guia do usuário. E realmente, este é um rádio que você precisa ler o guia do usuário, porque se você sair apertando os botões, vai se perder, embora ele tenha sido projetado para o usuário comum e também para o usuário avançado, é importante que você possa entender o funcionamento dele. Claro, o manual ele está em inglês, aí são mais de 30 páginas, mostrando todas as funções deste aparelho. Um rádio que foi desenvolvido com chip TEF 6686, chip de carro, mas temos que levar também em consideração que este é o primeiro rádio com cara de rádio. A gente tem dezenas de rádios fabricados com esse chip, mas todos de maneira mais rústica, né? Mais artesanal. Esse aqui é o primeiro que saiu com cara de rádio. E saiu bonitinho, né? Foi muito bonitinho o rádio. Vamos dar uma olhada aqui nas frequências no final do manual. Ele tem FM de 64 a 108 MHz, que são frequências da Rússia e algumas partes da Europa, 76 a 95 no Japão, para escolas de 76 a 108. Aliás, muitas empresas que fabricam rádios lá na China, eles não sabem que nós temos aí a frequência do FM a partir de 76 com a migração do rádio AM. Então poderia vir aqui também frequência de FM ou banda estendida do Brasil, até ter duas seleções aqui de faixas. De 87 a 108, Europa, Oceania, África e Ásia. De 87 a 108, China e Américas. E aí tem todas as frequências aqui. Nós temos aqui a sensibilidade do FM de recepção. E esse é o manual, não vou entrar em detalhes no manual. Aqui nós temos um adesivo. Esse adesivo aqui é para ser colado aqui, ó, no case, na parte externa. Aqui nós temos um paninho para carregar o rádio, legal.
Legal, protege bem. Cabinho de carregamento USB tipo C. Aliás, eu tenho uma coleção desses cabinhos aqui. Eu não uso porque eu tenho um carregador externo que é bem mais eficiente e mais rápido para você fazer o carregamento da bateria. E sem falar que com o carregador externo você pode só ir trocando a bateria e manter sempre o rádio com energia. Aí está o pequeno Codocem DX286. É realmente muito pequeno, é um rádio de bolso com uma tecnologia, uma sensibilidade diferenciada. Deixa eu pegar um outro rádio aqui. Vou pegar o Yorek. Vou fechar aqui. Vocês, para comparar o tamanho, ó. Ele é realmente bem pequeno. Deixa eu ver se tem outro aqui. O digital, o roxo digital. Ó. Então realmente é um rádio de bolso com uma tecnologia diferenciada, com chip TEF 6686. Aqui nós temos as funções do rádio. Aliás, esse rádio ele tem combinações de teclas para ativar determinadas funções. Na lateral do rádio aqui a entrada USB, volume, fones. O knob aqui ele tem auto-tuning, skip, tem várias funções também que são ativadas aqui por esse botão. Uma anteninha, deixa eu ver o tamanho da antena. Essa antena é maior que os outros rádios de bolso que eu testei. Ela deve ter em torno de uns 60, 65 centímetros por aí. Aproximado, né? Antena de 360. Aqui nós temos as frequências e o compartimento da bateria. Esse suportezinho aqui, nossa, é muito fininho, hein? Esperava algo mais robusto para ele. Acho que é um suporte que pode quebrar com facilidade se não houver um cuidado especial aí no manuseio dele. É muito fininho, é bem sensível mesmo. Acho que eu teria até medo de usar ele muito seguido. O compartimento da bateria. Esse rádio ele não vem com bateria, mas eu tenho informação dos fabricantes que em breve os rádios todos virão com bateria. Aqui é uma entrada para antena externa. Isso aqui é muito bom. É o que diferencia os rádios para DX dessa antena aqui, ó. Essa entrada de antena que você pode colocar uma antena externa de FM, de ondas curtas, de AM e deixar ele com um ganho maior aí de recepção. Eu gostei bastante da parte visual. Achei que capricharam, ficou bonito. Os botões também são bem legais. O plástico, o acabamento do rádio está muito bem feito. Porque o visual do rádio, para mim, é uma das coisas mais importantes. E eu vejo que eles também capricharam nessa parte. Vou pegar aqui então uma bateria. Cadê a bateria? Eu tinha separado uma bateria aqui. Deixa eu ver onde é que eu coloquei ela. Tá aqui, a bateria do XH Data. Um pouquinho duro aqui, ó. Deixa eu entrei direito aqui. Um pouquinho duro para colocar. Cheio de fora aqui. Prontinho. Aí embaixo aqui tem uma entrada para reset. Se você quiser resetar o rádio depois de ter feito várias configurações. Olha, ele já ligou aí, ó. Tá mostrando a hora. Agora aqui, ó, ele tem a opção para a hora mundial. Então tem que fazer algumas configurações iniciais para você não se perder. É importante que essas configurações sejam feitas. Eu vou fazer o vídeo por partes. Então eu vou dar uma vinhetinha de entrada em cada parte, cada função, para que vocês possam também, quem for comprar o rádio, depois acessar de maneira mais fácil e também fazer as configurações desse rádio de maneira rápida. No momento que eu for fazer os testes de frequência neste rádio, eu vou utilizar a antena externa, porque aqui onde eu estou é bem difícil, embora ele seja um rádio muito sensível, eu vou deixar para fazer o teste com o telescópico aqui, somente após eu realizar os testes de sintonia com a antena corner, que está ali, ó, ligado no SDR,
Eu vou desconectar, colocar um adaptador para que a gente possa fazer os testes do FM aqui com qualidade. Bom, agora eu já estou com a antena corner conectada aqui na parte de antena externa do Codocem DX286. Vamos dar uma passada nas emissoras com a antena externa. Em alta velocidade. E a contrato do outro lado, a porta foi colocada do ministro da rejeição do mercado. Do meu carro. A saúde é uma das maiores preocupações em São José. Todos querem ter acesso rápido e eficiente aos serviços de saúde. Orvino sabe disso. E como prefeito, ele tomou a decisão certa. Ele, eu também tô. Certo. Sim. Parte da sua... Esse foi mais 9-3. peso de Nunes. 6. Eu fiquei com... Torno entre... O desconforto. Esses episódios podem ser... de setembro, tá corrigindo. Desculpa, galera. Agora que eu acabei de ver aqui no... Nossa! Aoi! Disponível para Android e iOS. Vá até a sua lojinha, baixe o app e curta sem moderação. Mais um produto exclusivo. Atlântida, essa é a nossa rádio. Lima 1595, telefone 33... A primeira coisa que você vai fazer quando receber o rádio é colocar a hora certa mundial. Para isso, basta clicar aqui ó, no M-Tom e girar até chegar na hora do Brasil. Ó, Brasil, clica rápido em Page e nós já fizemos a configuração. A partir disso aqui você vai fazer a configuração da hora local, para que não haja problema depois de você se perder completamente na configuração da hora. Vamos clicar em Page. Tem que clicar por alguns segundos, agora sim. E eu vou girar até a hora que eu estou agora, gravando essa parte do vídeo que eu gravei em vários dias. 16 horas, clique em Page e 5 minutos. Clique em Page. Pronto. Agora eu já estou com a hora mundial correta e também acertei a hora certa do horário do Brasil. Agora falando um pouquinho desta barra do menu aqui, desses botões. Bom, aqui nós temos o cadeado. Basta dar uma clicada aqui, ficar segurando. O cadeado aparece e aí já trava todos os botões do rádio. Apertando o cadeado novamente, está liberado. Aqui em 7 nós temos algumas funções interessantes do FM, da largura do processamento da banda do FM. Então, a clicar aqui ó, em 7, ficar segurando, ele mudou para FM3, Default, FM1, 2, 3. Mas o que é isso aqui? Bom, eu vou ver se eu consigo colocar áudio aqui, ver se não está na música. Tá na música. Deixa eu achar aqui uma rádio que não esteja tocando música para não ter problema com direitos autorais. Essa também está. Agora é um horário, talvez lá no pretinho básico da Atlântida.
Passeio da Atlântida 100.9, isso aí. Trilogia? Perfeito. Bom, então eu vou colocar áudio aqui, ó. Vamos lá. Começou mal. E vou clicar no 7. Baseado em verdades, amigos da ciência, com integrantes sensatos e honestos. Vou clicar de novo. Tema tão sem nexo, que é a astrologia. Já mudou o áudio. Agora vocês vão notar, porque eu tô com lapela, talvez vocês não tenham notado, mas eu vou clicar de novo. Perco alguns segundos do programa, mas não tem problema. Sigo fã e ouvinte assíduo. Olha como o áudio ficou mais claro. Mudou completamente. Não tá nem aí pra tua vida. Então são 4 opções que tem aqui. Talvez num DX mais extremo você queira aumentar o agudo ou diminuir o agudo. E aí muda bastante o processamento aí nessa qualidade de som também. Para 7 a gente tem que fazer os classificados do Pretinho num oferecimento. Eu vou clicar aqui novamente. No Rio Grande do Sul e em Olha Santa só. Catarina, no Forte Como mudou a qualidade do som aqui do rádio. E aqui nós temos as opções de RDS. Deixa eu colocar numa outra emissora aqui. Aqui acho que na massa estava aparecendo bem o RDS. Clica aqui no RDS e ele vai dando as informações, ó, o PI da rádio, rádio variedade, está dando agora a programação e a massa FM. Toda a rádio ela tem um PI único. Então, se você conseguir montar um banco de dados de todos os PIs possíveis, se você numa propagação esporádica, num sinal muito rápido que você receber de alguma emissora, você tiver essa informação, porque geralmente essa informação é a primeira que aparece. Você consegue identificar a rádio mesmo que ela esteja tocando uma música e não apareça o nome, apareça primeiro o PI, você vai saber, se tiver a informação da rádio, você vai saber que rádio você está recebendo. Vamos agora falar um pouquinho sobre o botão Emitom. Ele tem algumas funções que você pode utilizar aqui, que uma é a quantidade de páginas. Você pode acessar aqui as páginas que você coloca a memória das emissoras de rádio, ou pode utilizar também, apertando um pouquinho mais, ó, como música ou voz, é uma equalização. Eu vou colocar aqui numa rádio que é de voz, para não ter problema com música. Vamos ver se a gente vai ter diferença na qualidade do som. Na avaliação da oposição, essa obstrução é uma forma de mostrar que o Brasil não vive uma normalidade democrática. Delegado Palumbo, vou começar com... Tem um pouquinho de diferença sim, ele fica um pouquinho mais agudo quando coloca em música, mas não é assim uma diferença assim tão grande a ponto de dizer que vai ter muita diferença. Talvez na música, né? Como eu não tenho aqui, vamos colocar música, por causa desses direitos, então fica um pouquinho difícil de demonstrar isso para vocês. Aqui no botão Del abaixo ali, ó, tem um sinalzinho de luz. Se você clicar aqui, ó, você pode acender o visor ou apagar, ó. Então ele também tem essa opção para quem deseja acender o visor e ter uma qualidade melhor na visualização noturna. É importante salientar que esse rádio ele foi desenvolvido para ser um rádio de DX. Ele é um comedor de bateria, literalmente. Ele usa o máximo de recursos para que você possa ter uma ótima satisfação naquilo que você faz, que é o DX, independente da frequência que está utilizando. Outra coisa interessante neste aparelho é que você consegue selecionar até 17 larguras de banda no FM para você fazer o seu DX e tentar tirar, talvez, daqui de uma emissora muito forte que está do lado atrapalhando o som. Então você pode estreitar a banda ou deixar ela bem larga se quiser escutar com melhor qualidade, se estiver apenas querendo ouvir uma rádio e não apenas fazer o DX. Então você consegue fazer 17 larguras de banda. E como funciona isso? Vamos clicar aqui no botão BW. Deixa eu puxar mais aqui, ó, BWST. Ó, tá dando 64 largura. Ó, demorei muito. 64, 72, 84 e vai aumentando, ó. Vai aumentando a largura de banda, ó. Vamos ver na prática como funciona isso? Vamos lá então, deixa eu botar o volume aqui. Numa área cara, à esquerda, que é a devido aos quilômetros, depois tem movimento sinistro,
no movimento negro, Bom, algumas emissoras elas possuem uma transmissão com uma largura de banda maior ou menor. Então, provavelmente você vai notar diferença, dependendo de cada emissora que está transmitindo, a largura do sinal. Eu estava procurando uma emissora para fazer a demonstração das larguras de banda do FM, coloquei na rádio local, depois coloquei na 105.3, que fica ao lado, e deixei a banda larga para ver se teria interferência da rádio local. E teve. Então eu vou mostrar para vocês agora na prática essa função da largura de banda funcionando. Ó, tem uma música por cima que é da rádio local. Vamos diminuir isso aqui. Pronto. Já estou tendo aqui ó, a possibilidade de escutar a rádio 105.3 sem interferência da rádio local. Vou aumentar a largura de banda aqui, ó, de novo, para a gente só fazer esse teste aí, ó. Ó. Então, essa é a função da possibilidade de escolher uma largura de banda. Você pode tirar a interferência da rádio mais forte ou da rádio local que está atrapalhando aquela frequência que você quer fazer o DX. Vamos falar agora do AM. O AM, para entrar no AM, basta clicar aqui ó, no botão AM, já deixei no canal. E para selecionar a antena interna ou a externa, para poder utilizar a parte externa, nós vamos clicar em RDS. Aqui ele está em antena interna. Aqui tem um milagre de eu escutar alguma coisa com antena interna aqui. Bom, não vou nem continuar, vamos colocar a antena externa. A antena que eu estou colocando aqui é o cabo que está ligado na antena log-ag, que está na polarização vertical lá fora. É antena de FM, então o cabo vai ser o condutor aqui do sinal. Passar para a antena externa. Dava aos produtores rurais mais tempo para o pagamento de dívidas. Já temos aí o sinal da Rádio Guarujá. Voltou para o Congresso e tem bastante ruído. Infelizmente eu não tenho aqui um adaptador para ligar aquele balãozinho aqui, para ver se ele faria uma filtragem no rádio portátil também, porque no SDR ele faz. Mas o SDR tem um detalhe, o SDR está ligado no computador que recebe uma carga grande de ruído também. Mas como eu não tenho esse segundo adaptador, eu não vou conseguir ligar aqui. De qualquer maneira, vamos continuar fazendo o teste aqui com a antena externa no AM. En cada camino hay un automóvil triple ahora en la pared. Guaraní, partido pactado para las 20 horas de mañana. Entre el sábado, Creio que seja a Rádio Nacional de Assunção, no Paraguai. Popular cantautor paraguayo. Ou essa aqui que é a Rádio Nacional. Bom, vocês me ajudem aí que eu não sou DXista de AM aqui, não costumo escutar AM, então posso ter errado aí também. Bom, aparentemente ele está conseguindo pegar alguns sinais com a antena externa, com o cabo da antena log-ag. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o cabo da antena corner. Os cabos são completamente diferentes. A impedância do cabo é a mesma, mas a construção do cabo é diferente. O outro cabo é de melhor qualidade. E vou ligar aqui
Vou sair um pouquinho aqui da frente da tela e vou lá, porque eu tenho uma emenda de cabo aqui que chega até meu computador, e vou lá trocar os cabos enquanto vocês ficam escutando essa rádio aqui em 650. Será que com o cabo da Corner vai dar outro ganho? Vamos ver. Vou colocar aqui o microfone de lapela próximo. Métodos delanteros de estos torreos de este sistema también va a cambiar el tipo de producción. Bom, eu já sabia que o cabo da Corner realmente dá um ganho absurdo no AM aqui, ó. A diferença é absurda. Agora vocês vão ver a diferença de emissoras que eu recebo aqui. Por ahora. Docentes, esto también Jóvenes, lo de... ¿Qué toque tiene para vos? Algunos que sigue enfocada en la promoción de moró más de la cuenta. En parte a cámara, una cosa é parte de cooperativas de proteção seguridade especial e contribui com Bom, fica claro que a antena externa ele funciona bem aqui. Eu vou desligar agora a antena externa. e o acesso à saúde suplementar. Ó, tá com a antena interna. Vamos para a externa. Com a duplicidade tributária e são as cooperativas. Ok. É possível também fazer estreitamento de banda aqui. Basta clicar aqui nesse botão BW. Que resultaria na evasão dos beneficiários para o sistema público. É o que também pensa o presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Nelson Mussolini. A gente consegue reduzir. Então são 4 larguras aqui. Sobre o medicamento, ela vai desonerar o consumidor que está ali comprando, e se ele não for desonerado, ele vai para onde? Vai Da forma como está, pode. Bom, esse então é o demonstrativo do rádio dentro de casa, utilizando um cabo de antena FM, e deu para notar que ele consegue receber até de maneira interessante os sinais que estão lá fora. Mas como será que ele vai se comportar, os sinais deste aparelho aqui, fora de toda essa interferência, lá do lado de fora? Vou dar uma olhada agora. Agora estamos do lado de fora, ele está só com a anteninha de ferrite. Vamos ver o que ele consegue receber. Da comissão de... A do Rodrigo Valadares. Recomendou a própria... la ley que va saliendo. Atención, amantes de la facilidad y la perversidad llegó al casino. Bom, como vocês podem ver aí, o rendimento da antena da Corner, do cabo que está ligado à Corner, foi sensacional. Ele deu um ganho aí no AM que eu consegui escutar
dezenas de emissoras aí sem problema nenhum. Então, parece que ponto positivo aí para o cabo da Corner. Vamos falar rapidamente das funções aqui para acessar as frequências de ondas curtas. Antes estava em AM. Se clicar novamente no botão AM, ele volta para o AM. Se clicar em AM, ele vai para ondas curtas. É possível acessar diretamente qualquer emissora, basta digitar a frequência da rádio. Isso serve tanto para AM, ondas curtas ou FM. Claro que não tem como fazer um acesso direto, por exemplo, estando em ondas curtas e digitar uma frequência do FM. Primeiro você precisa passar para a frequência e aí sim, depois digitar os números correspondentes ao canal da emissora. De Almeida, que é uma pessoa com transtorno do espectro autista, filho do Dr. Geraldo. Alegre? Não perca tempo. É muito fácil. Passa aqui para a Rádio Nacional, 11.780. Uma mulher quando dispara o painel, porque até moto nós estamos aqui. Y el norte de sino que también marca diferencias similares. Bom, está aí então um apanhado rápido da sintonia do rádio com a antena externa, né, com o cabo externo, deixando claro que eu não tenho antena dimensionada para ondas curtas ou para AM. O cabo é que está fazendo essa antena e mostrou aí uma boa recepção na antena externa. No AM lá fora não foi legal. Não testei ondas curtas neste momento, vou deixar para fazer outros testes depois lá fora com a antena telescópica dele e ver como é que ele se sai durante o dia, sem esse monte de interferência noturna que eu tenho aqui também. No início do vídeo, eu falei para vocês que tinha me agradado muito o ruído do som do Codocem DX286. Mas por que o ruído me agradou? Qual é o sentido deste ruído, som de fritura? Isso me lembrou o primo mais antigo deste rádio, que é o Sony. Os rádios atuais, Codocem ou outros rádios que são também com chip TEF, eles não são os primeiros rádios a utilizar esse tipo de chip. Nos anos 2000, a Sony lançou para o mercado americano a linha XDR, que fez um sucesso muito grande entre os DXistas quando descobriram que este rádio tinha uma sensibilidade acima da média. Então o Sony utilizava um outro chip, deixa eu ver aqui se eu encontro para vocês qual era o chip que ele utilizava. Estou aqui procurando nas minhas anotações. O chip que o Codocem utiliza e os outros rádios utilizam atualmente é o TF6686. A linha Sony XDR utilizou o TF6730, então é um primo mais antigo. E quando eu escutei o áudio, na hora me veio a lembrança emocional do ruído do Sony, que é um rádio que eu usei por muito, muito tempo. E é um dos melhores rádios para FM-DX que existe até hoje. Vamos fazer um pequeno comparativo? Aqui está ele, o famoso Sony XDR3, que também utiliza chip TEF. Vamos ligar ele aqui. Colocar ele no FM. Ok, agora vamos comparar com o chiado do Codocem. Talvez o Sony precise de uma amplificação maior
para poder aparecer mais claramente. Acho que agora é que vocês vão conseguir ouvir. E o Kodo-Sen. Então aqui nós temos um chip TEF 6730 e aqui nós temos um chip TEF 6686. Com certeza eu vou fazer um comparativo entre este rádio de mesa, que é o melhor que já fabricaram até hoje para FMDX, e o Kodo-Sen. Qual dos dois será o vencedor? Será que vai ter empate ou o Kodo-Sen vai sair melhor com o chip mais moderno? Então vou deixar isso para uma outra oportunidade para a gente fazer esse teste aí. Mais algumas funções interessantes, agora aqui do botão da sintonia. Olha só, se você der um clique aqui, ele vai fazer uma sintonia fina, ó, 31, 32, 33, isso você pode buscar um pouquinho mais para cá ou para lá, para fugir de alguma emissora também que você queira escutar, fazer o seu DX. Clicando novamente aqui, apertando novamente, ele vai entrar no automático, então ó, vou dar só um giro aqui rápido. Ó, ele vai parar na próxima emissora. Clicando novamente, ele vai travar. Ó, vai ficar travado na frequência que você escolheu. E clicando novamente, ele volta para fazer de 100 em 100 kHz a sintonia. Então acho uma função também bem interessante que esse rádio possibilita para quem deseja ter aí uma sintonia mais fina, mais apurada aí para o seu DX, ou mesmo travar ou fazer uma sintonia automática de busca. Ondas longas. Como ativar as ondas longas no DX286? Bom, para quem está no Brasil, ondas longas é praticamente inútil, mas eu vou mostrar a função aqui com o rádio desligado. Clique em 7. Aí você tem várias funções aqui, largura de banda, frequência, RDS, e aqui ó, ele vai aparecer ondas longas. Ativado. E aí você ativa ondas longas no rádio. Para desativar, de novo clique aqui por 2 segundos, para até ondas longas e desative. Bem simples. Para deixar a luz sempre ligada do visor, basta ficar apertando o botão DEL. Luz ligada. E aí a luz vai ficar sempre ligada para você operar com ele ativo. Mas lembre-se que mantendo a luz ligada, o consumo de bateria aumenta bastante, ele já é um comedor de bateria por natureza, devido à sua necessidade de usar o máximo de energia para DX, para usar todos os recursos do aparelho. Então, tendo a luz acesa, a sua bateria também vai ir mais rapidamente para o carregador. Se você é daqueles como eu, que não gosta de bip, você pode fazer a desativação clicando com o rádio desligado no botão meter menos. Ó, desliguei o bip. Então aqui, ó, não tem bip em nenhum tipo de função. Agora, se eu ativar o bip ativado, desligar o rádio,
Qualquer botão que eu clicar aqui, ele vai dar o bip. Aí é uma questão de gosto pessoal. Eu não gosto de bip. Então, vou manter ele desativado. Outra função que pode ser ativada no rádio é a função silenciador. Se você quiser que ele tenha um nível de silêncio entre as emissoras, para não ficar chiando. Deixa eu aumentar o volume aqui. Basta apertar o botão de sintonia por alguns segundos. Ele vai ativar o SQU e você vai colocar o nível que você quer. Ok, está ativo. Colaterais, turvação visual, dor de cabeça, uma sensação de rubor. Não, até 2000. Radiodifusão comunitária. Bom, eu não uso, eu não gosto. E nunca o governo havia aportado recursos. E mantenho sempre desativado. Mas fica aí a dica para quem quiser ativar essa função. Voltando à questão da antena externa para ondas curtas, ondas médias, eu esqueci de falar que a antena telescópica também você seleciona na mesma chave. Então, se você não estiver com essa antena aqui conectada e quiser selecionar a antena telescópica, fique clicando aqui por alguns segundos, 2 segundos, estique a antena e você vai ter uma antena externa independente da interna, que é de ferrite. Então, aqui deixa eu dar um volume. Eu vou tocar aqui na antena, ó, vocês vão ver que ela está trabalhando com antena externa, então creio que lá fora ela deve ter um bom rendimento. Vamos passar novamente aqui para a antena interna. Amplificador de sinal para o AM e ondas curtas, para a antena externa. Ou ondas longas também. Então, você pode usar o amplificador que ele tem para amplificar o sinal da telescópica ou da sua antena externa quando ele estiver na posição antena externa. E como eu faço para ativar isso aí? Bem simples. Deixa eu dar volume aqui. Vamos apertar aqui por alguns segundos o 7. Pronto, está ligado o amplificador. Será que ele está funcionando bem? Será que ele funciona parcial? Vamos ver aqui. Para esse cabo que está ligado aqui, não está surtindo efeito nenhum. Completamente dispensável. Vamos ver com a antena telescópica. É possível notar que como a antena telescópica tem menos capacidade, menos ganho, sim, funciona bem com a antena telescópica. Eu vou fazer teste depois, durante o dia, para notar qual vai ser a diferença de ganho, ou se vai ter alguma diferença com o amplificador ligado na telescópica. Como fazer o armazenamento automático de emissoras? No caso do FM, basta clicar aqui no botão FM e ele vai fazer a busca e inclusão das emissoras. E já vai mostrando ali o número de emissoras que ele está armazenando.
A busca dele é muito rápida. Pronto. Função display. Então aqui eu estou com a hora certa, do lado da sintonia, mas no display eu posso colocar outras funções. Aqui esse espaço, você tem a hora do relógio, alarme, intensidade de sinal, a hora mundial. Então tem várias opções aqui, basta selecionar a opção que você deseja deixar na sua tela. Outra função muito interessante do DX286 é que ele possibilita que você escute nos fones a sua emissora de FM estéreo ou mono. E como é que a gente faz para ativar isso aí? Deixa eu ligar aqui um plug dos fones na entrada para mostrar para vocês como fazer isso aí, ó. Eu liguei os fones, vocês estão vendo ali, ó, que está aparecendo FM estéreo. Como eu coloco então no mono? Clique aqui no botão BWST Alarm por 2 segundos, pronto. Já temos a rádio na opção mono. Para passar para estéreo, novamente por 2 segundos. E a rádio está no estéreo. Numa banda de 184K. Eu posso, se eu quiser aqui, aumentar para ter uma melhor qualidade de som, uma melhor divisão de canais e assim você ter a sua rádio aí com qualidade nos fones. Fábio, me ajuda. Eu estou desesperado. Comprei o rádio, estou apaixonado por ele. Levo ele para a cozinha, na sala, saio com ele na rua para fazer DX em todos os cantos. Vou para o trabalho, deixo o rádio no meu canto aqui escutando emissoras e na hora de dormir ainda carrego ele para a minha cama, fico com ele do lado na cabeceira. Mas eu não quero deixar o rádio ligado. Como eu faço para colocar uma função de soneca nele? É bem simples, você vai configurar entre 1 minuto e 99 minutos e vai clicar em Power. Prontinho, o seu rádio está configurado para despertar, aliás, para desligar depois de 99 minutos. Mas se você tiver passado 10, 15 minutos, teve um despertar aí e quer saber quanto tempo vai demorar para o rádio desligar, basta ficar apertando Power. Pronto, ali ó, tá mostrando 99 minutos. Mas se você acordou e quer desligar ele, Power. E tá desconfigurado e o rádio está desligado. Vamos configurar o despertador. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui no botão BWST, ficar segurando ele e definir a hora. 23 horas. Clica rapidamente Page e 58 minutos. Clica novamente e você vai definir o tempo que o alarme vai ficar ligado. Clica novamente Page. Pronto. Agora você vai selecionar aqui no M-Tom se você quer o alto-falante para ligar no rádio ou um despertador com uma sirene ou desativar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher, no caso aqui, o rádio. Aí eu vou ter que selecionar no despertador qual é a rádio que eu quero que desperte. Vamos ligar o rádio. As emissoras de... Vou selecionar aqui 96.1 e vou ficar apertando BWST. Pronto. Desligado. Tá lá o alto-falante. Quando chegar no horário certo, ele vai despertar com o rádio ligado. Ou então, se você quiser, com a sirene. Para desativar, alarme off. Agora aquelas funções para momentos de pânico. Comprei o rádio, aconteceu alguma coisa, a tela ficou ruim, travou, o volume não está funcionando. Calma, não se desespere, existe solução. A primeira coisa que você deve fazer, se qualquer coisa estranha acontecer com o seu rádio, você não conseguir operar ele,
você vai desligar por 5 minutos. Ou então, vai pressionar o reset para reiniciar o seu rádio. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você resetar de fábrica. Neste caso, você vai perder todas as configurações que foram feitas. Então, utilize somente em último caso para não perder várias configurações, preferências que você tem. Então, neste caso, você vai mandar com o rádio ligado, você vai clicar no número 1 e embaixo vai apertar brevemente o reset, até que apareça o reset na tela. Apareceu o reset na tela? Tire o dedo do botão número 1, que o rádio vai resetar e você terá todas as configurações de fábrica. Então, tenha certeza que essa é a última opção que você tem, não tendo outra alternativa, é apagar toda a memória do seu rádio. Vou falar sobre o significado da marca Kodosen, que é baseada na marca mãe chinesa Keduoshang. Não tem nenhum significado em inglês, mas sim na origem da palavra chinesa, que essa palavra geralmente está relacionada à tecnologia e indica que a marca está envolvida em tecnologia moderna. Duo, essa palavra significa muito e indica que o produto é rico em recursos e versátil, e que a marca tem uma ampla gama de produtos. Shang é um instrumento musical tradicional da China com uma longa história e fundo cultural. O uso do shang como parte do nome da marca pode ser usado para expressar combinação de elegância tonal e cultura tradicional. A marca Kodoshang deseja transmitir uma imagem de combinação de tecnologia e tradição. Bom, agora você já sabe a história da marca, você já sabe como a marca surgiu e o rádio como ele surgiu. E isso é muito interessante para que a gente tenha um conhecimento de quem está por trás, que não é simplesmente uma pessoa vendendo rádio, mas um entusiasta do rádio e que trabalhou em muitas marcas e trouxe para a gente muita coisa legal, muito rádio de qualidade e continua trazendo. Outra informação que eu trago para vocês é que em breve este rádio vai estar no mercado também com bateria. Hoje ele não tem a bateria, mas futuramente ele vai estar disponível com a bateria quando você comprar o aparelho. Outra informação que eu trago para vocês é que teremos outros modelos da marca Kodosen no mercado internacional. Modelo com frequência para fazer escuta aérea, modelo com SSB, então vem muita novidade por aí. Esse então é o primeiro vídeo de apresentação deste rádio. Pretendo fazer outros vídeos com testes, quero fazer vários testes com ele, comparando com outros modelos, outros tipos de rádio, para ver realmente, espremer, para ver até onde ele vai nas frequências, nas recepções deste pequeno rádio de bolso. Cadê ele? Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, este pequeno rádio de bolso, muito completo, com um manual gigantesco para a gente trabalhar, estudar. Claro que você não precisa saber todas as funções do rádio, caso você queira apenas receber alguns sinais de FM, de ondas curtas, mas é um rádio bem completo, com um chip diferenciado. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações. E se você quiser colaborar comigo, clique aqui embaixo em Seja Membro para você me ajudar a adquirir mais produtos, manter este canal funcionando com qualidade. Eu volto em breve com mais vídeos sobre o Kodosen DX286.